da Cultura prossegue com a cobertura da votação do pedido de abertura do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Só lembrando que às 8 da noite eu passo o bastão para o âncora William Correia, que assume os trabalhos aqui na bancada. E agora ao meu lado estão o cientista político José Álvaro Moisés, o professor titular da Faculdade de Direito da USP, Heleno Taveira Torres, e o advogado criminalista Roberto Delmanto Júnior. Continue aqui participando da nossa conversa pelo WhatsApp, pelo Facebook e também pelo Twitter. Boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, André. Boa noite. Nós terminamos aí o primeiro bloco falando dessa questão do quanto é importante também para o eleitor prestar atenção no voto no legislativo. Aproveitando isso, eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre o comportamento aí dos nossos parlamentares ao longo desse processo de impeachment. Eu acho que todo esse episódio trouxe a política para a mesa do brasileiro. Nunca se discutiu tanto sobre política nos dias de hoje, como no passado, nunca teve tanto assédio nesse sentido dessa preocupação dos jovens, inclusive, nas nossas escolas, se mobilizando, ocupando escolas até, toda uma geração que está preocupada com a questão política. E nós temos também mecanismos hoje de internet que não existiam antes, né? Nós tínhamos até sites aí monitorando os políticos, monitorando o patrimônio dos políticos, monitorando a conduta dos políticos. Portanto, nós estamos vivenciando uma revolução digital e uma revolução de comportamento do brasileiro e, sobretudo, do jovem brasileiro. Portanto, eu não tenho dúvida nenhuma que, a partir deste episódio, esta nova geração irá, sim, prestar mais atenção no desenvolvimento dos políticos nos quais tenha votado e, assim, acompanhando isso com o auxílio da internet e dessas ferramentas de redes sociais. Helena. Muito bem, eu acho que também há uma mudança de cultura. Acredito que o cidadão passou a interpretar melhor e compreender melhor as necessidades da política, porque votar bem é algo fundamental para uma república. E acredito também que o que nós vivenciamos nesta fase, Delmanto faz uma análise perfeita nesse ponto, porque realmente agora nós temos uma nova ferramenta. Essas redes sociais, elas transformaram por completo o modo de relacionamento das pessoas em face da política e das demandas locais. Então, isso é um ponto. O outro nós quando temos grandes movimentos como Direta Já, o impeachment do presidente Collor, ou mesmo este momento, a democracia cresce. E a democracia não é um valor vazio. As pessoas têm que saber que a democracia é um espírito de governança. E essa necessidade de governabilidade impõe a participação dele não apenas na hora de votar, mas de cobrar os seus governantes ao longo do exercício dos mandatos. Essa é uma etapa que talvez o brasileiro não estivesse dando tanta importância. José Álvaro. Boa noite. Eu acho que o meu colega que estava aqui antes, o Sérgio Falso, chamou atenção para um aspecto que tem relação com o que acabou de ser dito agora. No sistema que nós temos de eleição dos nossos representantes, ao invés de se estabelecer uma conexão que permite que o eleitor possa cobrar o seu representante, possa acompanhar em primeiro lugar, saber o que ele está fazendo, a distância que se cria, o sistema do voto proporcional em lista aberta, em que os candidatos do mesmo partido disputam entre si e que o eleitor é direcionado para escolher em caráter pessoal, é uma personalização da política, ao invés de mantê-la no plano da vida pública, da vida que diz respeito à república, não é? Isso prejudica essa relação dos eleitores com seus representantes, não é? Eu acho que o que aconteceu no dia 17 de abril, no dia em que a Câmara dos Deputados votou a admissibilidade do processo de impeachment da presidente Dilma, é que as pessoas ficaram chocadas percebendo que talvez aqueles que são os seus representantes, além de falar da sua família, de Deus, da sua cidade, deveriam falar dos temas propriamente que estavam em jogo. Não é? Claro, eles estavam votando o relatório. E sobre o relatório que tinha sido aprovado na comissão especial, eles deveriam dizer sim ou não mesmo para o relatório. Mas é evidente que as pessoas esperavam que eles dessem algum conteúdo, algum aspecto relacionado às políticas públicas. Eu acho que isso é importante ter em conta, porque no sistema que nós temos, enquanto nós não mudarmos o sistema de representação, enquanto nós não transformarmos a possibilidade da representação numa coisa em que os eleitores, o cidadão comum, entende o que está acontecendo, e dessa maneira se sente motivado a participar, não é? Nós não vamos aproximar o representante do representar.
Penso, como o Sérgio Fausto estava dizendo, eu quero concordar, porque eu estava assistindo antes de entrar aqui na bancada, penso que a única maneira de fazer isso é com o voto distrital e também defendo o misto. Quer dizer que o fato da pessoa ter se sentido incomodada, os eleitores, é um fato positivo desse incômodo aí em relação à votação na Câmara? Eu acho que foi uma espécie de percepção de um aspecto de como funcionam os representantes. Não é? Isso remete para uma outra questão, que é o problema do recrutamento que os partidos fazem. Sim. A maneira como os partidos recrutam os candidatos que se transformam em representantes é totalmente irresponsável. Não é propriamente um processo de você escolher os melhores, trazer os melhores para dentro da vida pública, incentivar os mais jovens a se interessarem. Pelo contrário, digamos assim, puxar aquele que eventualmente tem um pouquinho mais de... está aparecendo mais na mídia, eventualmente é uma pessoa da área de comunicação ou é um jogador de futebol, sem se perguntar efetivamente o que ele representa do ponto de vista das políticas públicas. Fazer uma pausinha só aqui na nossa conversa. Nós vamos agora à Avenida Paulista, onde manifestantes pró e contra o impeachment começam a se reunir. A repórter Lilian Coelho está em frente ao MASP, Museu de Arte de São Paulo, e fala agora com a gente ao vivo. Boa noite, Lilian. Olá, muito boa noite, Andresa, boa noite a todos. Eu estou aqui em frente ao vão livre do MASP e há um pequeno grupo concentrado aqui em uma das faixas da Avenida Paulista, mais precisamente na faixa sentido Paraíso. O trânsito está interrompido e os carros passam aqui pela Alameda Santos para se dirigirem à zona sul de São Paulo. E olha, esse pequeno grupo de cerca de 200 pessoas, esse grupo está tomando volume, tem cada vez mais gente chegando aqui para prestar solidariedade à presidente Dilma Rousseff. Eles gritam palavras de ordem, lembram que a presidente Dilma Rousseff lutou na ditadura e afirmam que o que acontece hoje é um golpe e que o momento é de luto pelo Senado e que vai se transformar em luta. Gritam aí, olha, viva Dilma. Lembram também a luta do ex-presidente Lula em relação à inclusão das pessoas com menos recursos. Enfim, olha, agitam bandeiras e aqui não tem nenhum telão, não. Eles estão simplesmente manifestando o repúdio ao provável resultado no Senado. É a TV Cultura na votação do impeachment. Obrigada, Lilian. Aproveitando aí, ela mostrando, né, manifestantes pró e contra o impeachment, para falar justamente dessa situação, né, que nós vimos aí acontecendo essa divisão aí, parecendo entre o bem e o mal. Nós falamos aqui no bloco anterior que isso não é vantagem para ninguém, não é, Helena? Então, como a partir de agora retomar um diálogo tanto entre os nossos parlamentares como entre as pessoas, né? Até nas redes sociais, que estávamos citando, sim, as redes sociais são importantes nesse processo, mas teve muita briga também nas redes sociais, né? Eu acho que um dos grandes desafios do presidente Temer, e ele está à altura desses desafios, eu quero enfatizar isso, é abrir urgente uma agenda de consenso, criar condições para um grande acordo nacional, porque somente com uma agenda orientada ao consenso sobre aquilo que é fundamental, quais são as reformas mais urgentes, criar uma pauta, portanto, de governabilidade, será oportuno para que essa unidade que você, Andresa, mencionava, essa eliminação dessa dualidade possa se concretizar. Desculpa, eu vou interromper novamente, é porque está mudando todo o tempo todo. Voltamos ao Senado, então, porque os trabalhos estão voltando agora do intervalo. Leandro Magalhães. Bem, Andresa, olha, o presidente do Senado, Renan Calheiros, ele está sentado à mesa agora, retomou a sessão, convocou os senadores e agora o terceiro bloco, Vanessa, é a vez agora dos 47 senadores discursarem mais uma vez, continuar aí a discussão na tribuna aqui do Senado Federal. Em seguida, haverá a defesa do relatório do senador Antônio Anastasia e em seguida tem a defesa do governo com o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso. Andresa. Obrigada, Leandro. Helena, por favor, te interromper. Não, mas o argumento era exatamente esse. Eu acho que o grande desafio será a retomada dessa unidade na busca de uma agenda de consenso para a governabilidade de Estado, que é urgente. Nós precisamos não só retomar investimentos ou melhorar o ambiente econômico, nós precisamos realmente recuperar a nossa
capacidade de ação institucional no sentido, não que elas não estão funcionando muito bem, mas no sentido de termos agendas de consenso do que é necessário e mais urgente a ser feito no país. É possível garantir essa governabilidade? Eu acho que, Heleno e José Álvaro, vai ser fundamental, Andresa, a votação. Se hoje nós tivermos mais do que 54 votos, a questão da governabilidade de Michel Temer assumindo aí a presidência vai ser uma. Porque muito dificilmente senadores irão mudar de opinião após um voto aberto nessa admissibilidade e depois num julgamento após essa nova instrução, essa nova defesa que deverá ocorrer sob a presidência de Lewandowski ali no Senado. Portanto, se vierem mais de 54 votos a favor do afastamento e a favor do processo, eu acho que em termos de governabilidade para Michel Temer, nós teremos um quadro bastante positivo. Porém, se vierem menos do que esse número de votos, o governo, o PT, aí tem uma expectativa de reverter isso, aí virão mais manifestações, virão ainda um refluxo bastante intenso para minar a gestão Michel Temer. Portanto, eu acho que esse placar de hoje será muito importante para definir como será a pauta política dos próximos meses. E o que vocês esperam ao longo desses 180 dias? Porque o governo ainda justamente acredita que ainda é possível reverter ao longo desses 180 dias em que cabe a defesa da presidente Dilma. Eu faria só uma observação só pontual. Eu tenho muito medo do presidencialismo de coalizão que nós temos. Porque você vê votos de maioria, mas depois esses votos são revertidos em composições de partidos que não necessariamente levam em conta o interesse público. São as traições políticas, né? Exatamente. Heleno, veja bem, eu também tenho muita crítica ao presidencialismo de coalizão, escrevi sobre isso, tenho falado sempre. Agora, eu acho que tem um outro lado da questão, que é, como nós sabemos, né, qualquer país do mundo, você tem que fazer coalizão. Você é levado, o dirigente é levado a fazer coalizões se o seu partido não tem maioria no parlamento. É o que tem acontecido desde nenhum presidente brasileiro eleito desde 89, o seu partido chegou a ter nem 20% dos parlamentares. Então tem que fazer coalizão. O problema é como fazer a coalizão. Eu acho que um dos grandes desafios que o Temer tem que enfrentar, esse é um ponto focal para uma coisa que o Heleno chamou a atenção, que é a recuperação da credibilidade da população, que nesse momento, digamos assim, é uma das questões estratégicas. Para poder governar, ter apoio e introduzir as medidas, algumas delas terão que ser duras e outras favoráveis digamos assim, ao que é a expectativa da população. Para isso, precisa recuperar a confiança das pessoas, né? Eu penso que uma das coisas, um dos desafios mais importantes do futuro presidente, Michel Temer, se for confirmada hoje, não é essa admissibilidade do Senado do impeachment, um dos principais desafios vai ser explicar para a opinião pública como ele montou o seu governo. Não pode mais simplesmente nomear, fazer uma negociação, distribuição de cargos e imaginar que as pessoas vão entender isso. As pessoas não vão entender. Então, se coloca fulano ou beltrano do partido A ou do partido B em tal ou qual ministério, precisa mostrar a vinculação que esta pessoa que está sendo nomeada tem com o tema e com o programa de governo. Exato. E como fazer isso e ainda garantir apoio, Heleno? Olha, de fato, eu chamei a atenção logo no início para um aspecto. A capacidade que o presidente Michel Temer tem de organizar apoios. Ele foi, por 3 vezes, presidente da Câmara de Deputados e sempre foi reconhecidamente um habilidoso político na forma de criar consensos. Então, esse modelo de política está em falta hoje. Nós não temos hoje na presidência, não é, uma pessoa com essa facilidade de buscar acomodar a situação da relação entre Executivo e Congresso. E, efetivamente, a governabilidade vai exigir essa grande ação política de chamar os partidos, chamar as grandes lideranças e construir uma agenda de consenso. Que agenda é essa? A agenda da reforma da Previdência, a agenda de uma reforma urgente em matéria tributária, redução do gasto público com a dívida pública, com os benefícios fiscais exagerados, com a criação,
com a retomada da capacidade da indústria de empregabilidade, com a própria retomada da indústria que caiu de 14,7% de representação no PIB para 9,5%. Isso exige o quê? Consenso, exige diálogo com a indústria, com os setores produtivos, com o setor financeiro, com os sindicatos e com toda a sociedade. Eu acho que essa capacidade o presidente Temer possui e eu acho que para o momento político sensível que nós estamos vivenciando, ele saberá exatamente construir essa agenda. Fazer uma pausinha novamente que o Ricardo Ferraz está nos chamando lá em Brasília, está ao lado da senadora Gleisi Hoffmann. Ricardo. É isso mesmo, Andresa. A senadora está aqui, está louca para comer alguma coisa, porque esse intervalo foi muito breve. Ela deu muitas entrevistas aqui ao longo do caminho, mas se dispôs a conversar com a gente aqui na Cultura. Senadora, todo mundo já está esperando realmente um afastamento da presidente da República. Qual é a posição que a senhora defende que o PT deve fazer agora? Primeiro, continuar a defesa da presidenta Dilma. Essa é apenas uma fase, que é da aceitabilidade da denúncia pelo Senado da República. Embora seja uma fase perversa, porque tem um afastamento da presidenta do cargo, mas é uma fase que nós vamos enfrentar. E vamos ter 6 meses para fazer a defesa de conteúdo em relação ao que estão acusando a presidenta. Aliás, nessas 2 semanas que nós trabalhamos na comissão especial do impeachment e que fizemos um debate mais aprofundado, que não teve na Câmara, a gente já sentiu uma reação diferente da população, da opinião pública, entendendo um pouco o que está por detrás disso, que na realidade não tem crime para tirar a presidenta através de um impeachment. O impeachment é um instituto muito duro, muito cruel. Eu tenho dito que é como se você tivesse cometido uma infração de trânsito e fosse penalizado com pena de morte. É mais ou menos isso, né? Por causa de 6 decretos que ela editou de suplementação ao orçamento, atrasar 6 meses o pagamento da subvenção de juros do Plano Safra ao Banco do Brasil, estão querendo tirá-la, porque é isso. Então estão tentando fazer crime onde não existe. Isso nunca foi irregular. Agora, os movimentos sociais têm demonstrado aí algumas paralisações de estradas, têm feito greves. Essa é uma maneira legítima, na opinião da senhora, de protestar contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff? E não me cabe avaliar o que os movimentos sociais fazem, né? Eles sempre se mobilizaram, sempre se utilizaram do que tinham para poder ser vistos, notados, para poder falar, para poder expressar a sua opinião. Eu respeito muito os movimentos sociais. Senadora, qual é o recado que as 2 casas legislativas estão passando para a população brasileira num momento como esse, na sua avaliação? Penso que é um recado de que a nossa Constituição não tem força suficiente para prevalecer no que dispõe. Acho que tanto o comportamento da Câmara, que foi muito ruim, como o comportamento do Senado, que é um pouco mais equilibrado, discute um pouco mais conteúdo, mas também não aceitou nenhuma arguição de nulidade que fizemos, está dando essa demonstração. Nós não estamos tendo uma solução por dentro da Constituição, das instituições brasileiras. Isso é uma pena para a nossa democracia. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Senadora vai comer agora que ela está realmente faminta. Terminar o meu discurso, não é comer não. Vai terminar o discurso. Ela falou aqui que quer estar inclusive presente lá quando outros correligionários do PT e também da base de apoio que restou a presidente Dilma Rousseff façam os seus pronunciamentos. Voltamos com vocês aí no estúdio. Tá certo, Ricardo. A gente já volta com você também, que para você não vai ter pausa, né? Nós já vamos voltar lá daqui a pouco. Bom, falando dessa questão, aproveitando que a senadora colocou a questão dos prazos, né? Vamos aproveitar para explicar, esclarecer um pouco essa questão legal. São 180 dias, Delmanto, para que haja aí, né, durante o afastamento ou não da presidente. Mas essa decisão pode acontecer antes? Sem dúvida nenhuma, eu acho que irá acontecer antes. Porque são 180 dias de afastamento, ou seja, não quer dizer que o processo deverá durar 180 dias e nem que ele durará mais do que esses 6 meses ou menos. Quer dizer, quem dará o ritmo será o ministro Henrique Ricardo Lewandowski, que dará o ritmo neste processo de impeachment. E eu acho que será muito rápido. Por quê? Sobretudo dependendo da votação, porque já se fez uma instrução prévia. Nesta comissão foi transmitido ao vivo, foram ouvidas testemunhas de acusação lá, os que assinaram o pedido de impeachment, os juristas, foram ouvidas testemunhas de defesa, houve um amplo debate, só que perante a comissão, não perante todo o Senado. E a tendência é que isso se repita neste processo, ou seja, sejam os mesmos personagens que irão fazer o mesmo depoimento, só que agora perante todo o Senado. E nesse sentido, os senadores, a maioria
já deve ter assistido todos os depoimentos pela televisão, pela mídia, ou seja, o debate, o tema, como disse a própria senadora Gleisi Hoffmann agora, o tema já está debatido, o mérito já é de conhecimento público e notório. Portanto, na minha ótica, a não ser que apareça um fato novo, que a defesa venha trazer ou uma perícia nova, um pedido novo, ou que tenhamos aí novidades na Lava Jato, talvez, tudo esse país é uma surpresa, não é? Mas eu acredito que este impeachment, sobretudo se tivermos uma votação expressiva hoje na sua admissibilidade, poderá durar aí 30 dias, 60 dias ou 90 dias, mas poderá ser muito mais rápido do que nós estejamos imaginando. Moisés. Provavelmente o Senado vai acelerar um pouco essa decisão, porque também as pessoas estão levando em consideração o quanto, digamos assim, a dimensão política está segurando parte da crise. Quer dizer, hoje é muito mais claro para os próprios atores do Congresso Nacional, para os dirigentes dos partidos e também para a opinião pública, não é, como a dimensão política é um elemento absolutamente central para poder dar um outro encaminhamento para a crise. Então, eu acho que tem uma grande probabilidade da votação se apressar. Agora, isso coloca em questão, eu queria voltar a um aspecto que foi mencionado pelo Heleno, que eu acho que é importante, não é? Até para esclarecer bem minha posição sobre isso. Eu também acho que o vice-presidente Temer está preparado para essa situação. Agora, como nós sabemos, situações como essa, digamos assim, de momentos de virada da crise, elas abrem a possibilidade, abrem imensas possibilidades. Tem várias alternativas de ação, não tem uma única saída. Eu acho que isto pode ser o momento em que o Brasil não apenas recupera a ideia da dignidade da política, a centralidade, para as pessoas entenderem que pela política podem melhorar a sua vida, podem cuidar do país, mas também a emergência de uma nova liderança política. Num certo sentido, é essa oportunidade que está sendo colocada na frente do vice-presidente Michel Temer, de, nesse contexto, levar o país, mudar, fazer uma inflexão na história do país, levar o país para um enfrentamento dessa crise em outros termos. Não é? Se isso acontecer, eu acho que nós vamos sair de toda essa crise que foi extremamente difícil, porque ela já dura mais de um ano, provocou muita tensão, muito conflito e tem consequências econômicas, desemprego, inflação. Não é? Nós sairemos dessa crise com uma perspectiva de que podemos reorganizar a vida do país, a vida política, a vida econômica. Isso não é pouca coisa como preparação para 2018. Ronaldo Barbosa, da Bahia, ele pergunta aqui, se o Temer não fizer um bom governo nesses 180 dias, o quadro pode reverter? Olha, seguindo aquilo que foi dito antes, nós temos 180 dias como um limite para que ela fique afastada. O processo pode durar até mais. Isso é importante que se diga. Sim. Não é que o julgamento deva se concretizar em 180 dias. Entretanto, isso depende muito da matéria que está sob análise. No direito, nós fazemos uma distinção entre matéria de direito e matéria de fato. A matéria que está em evidência, principalmente, é uma matéria de direito. É saber se a lei de responsabilidade fiscal e em face da lei orçamentária e dos decretos que foram emitidos, ou mesmo do Plano Safra, se aqueles fatos estão ou não em alinhamento com a lei de responsabilidade fiscal. É mais uma questão de direito do que de fato propriamente dito. Então, é uma questão de interpretação. Às vezes você precisa de mais tempo quando você precisa apurar os fatos dentro de outras condutas de crime de responsabilidade, que não é bem o caso aqui. Agora vamos esclarecer melhor sobre... Certo. Não, aí a pergunta mesmo era... Se o Temer não fizer um bom governo nesses 180 dias, eu acho se a que essa situação limitação, pode se reverter. Exatamente. Eu acho que a limitação foi bem esclarecido, né? A gente tem, de fato, esse período aí, os americanos usam muito 100 dias para fazer uma avaliação. Eu acho que a avaliação vai ser constante. Entretanto, eu acho que esse processo será muito rápido. Eu acho que a decisão foi bem dita pelo Demantro. Uma vez que esse número passe de 54 senadores votantes, é muito difícil ser revertido. Agora, eu sinceramente tenho dificuldades em imaginar que num outro cenário esse motivo pudesse ser justificativo para o impeachment. Em outro cenário, veja bem, esses motivos não seriam. Entretanto, não há como discutir que a decisão é política.
E por ser política... Gostaria aqui de esclarecer uma questão aqui. Só um minutinho, Moisés, eu gostaria de esclarecer essa questão dos prazos aqui, que eu fiquei na dúvida também, para falar a verdade. Então, a gente ouviu até 180 dias para uma decisão desse julgamento. Então, por favor. Não, os 180 dias são de afastamento dela. Se o processo demorar mais do que 180 dias, ela continua continua o processo em andamento e ela volta à presidência da República. Ah, sim. Ela fica durante 180 dias afastada. Se não tiver uma decisão, ela retorna à presidência. A presidência e o processo de impeachment continua com ela na presidência. E aí, tem algum prazo para... Não tem. Andressa, uma curiosidade. Até a Constituição de 88, esse afastamento se dava com a aceitação de procedência da acusação pela Câmara. Na Câmara. Então, quando a decisão da Câmara, na Constituição de 46 e na Constituição de 67, o rito era assim: a Câmara votou a favor da procedência, já de imediato dava seu afastamento. O Senado inicia os julgamentos. Com a Constituição de 88, passou para a admissibilidade do processo pelo Senado. Por isso que essa votação de agora é importantíssima, porque ela não tem só o efeito de admitir o pedido e começar o processo. Ela também tem esse efeito imediato da suspensão do exercício do cargo. Né? Agora, eu queria voltar para uma coisa que o Heleno disse antes, se me permitir, que é o seguinte: eu acho que é um tema interessante. Eu quero voltar não para discordar, não, é bom, mas porque é uma coisa importante, né, que a certa altura, muitas pessoas às vezes levantam essa dúvida. Será que fora do contexto desta crise, que de certa maneira, por decisões, escolhas que foram feitas pelo governo, pela própria presidente Dilma, levou a essa situação quase que caótica, em que a economia vai mal, tem muito desemprego, tem repercussões. Será que fora deste contexto, não é, os mesmos motivos que são supostamente de crime de responsabilidade seriam suficientes para levar ao impeachment? Eu acredito que sim, por uma razão. Eu acho que nós estamos, no Brasil, o processo de democratização que ocorreu de meados dos anos 80 para cá, nós avançamos muito, mas tem demorado para que o Brasil incorpore na institucionalidade a visão, a perspectiva de que a democracia não é só eleger, não é só escolher. A democracia é também a soberania dos cidadãos que ocorre durante o período das eleições. E esta soberania, ela se dá através dos mecanismos de fiscalização e controle. Perfeito. Agora, veja, olhando a experiência do Estado, né, não só no Brasil, em escala mundial, no século XX para cá, o grande tema da ação do Estado é o orçamento, é como se vai gastar os recursos da sociedade, os recursos da comunidade. Ora, uma infração a este elemento que é tão central e que tem uma ligação tão direta com as políticas públicas e, nessa medida, com a soberania dos eleitores, uma infração a isso, um crime nessa direção, como no caso do crime em relação à lei da responsabilidade fiscal, eu acho que configura uma situação de abuso do poder. E abuso do poder, nós sabemos, no presidencialismo só tem uma maneira. Ou tem eleição e você tira, mas se não tiver o momento da eleição, é impeachment. Por isso, eu até acho que o tema, a questão, suscita um outro debate. Né? O sistema presidencialista ele tem algumas rigidezes. Em relação ao parlamentarismo, ele é rígido. Talvez nós pudéssemos agora aproveitar esta crise, esse debate, essa circunstância, inclusive o fato que a opinião pública está tomando cada vez mais conhecimento dos detalhes da política, em reabrir o debate sobre incorporar o sistema parlamentarista no Brasil. Vamos deixar esse assunto, então, para o próximo bloco, que nós vamos para o intervalo agora, para vocês tomarem uma aguinha, e a gente volta já. Continue participando da nossa conversa. Gostaria de falar sobre O Jornal da Cultura prossegue com a cobertura da votação do pedido de abertura de processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Ao meu lado estão o cientista político José Álvaro Moisés, o professor titular da Faculdade de Direito da USP, Heleno Taveira Torres, e o advogado criminalista Roberto Delmanto Júnior. Nós terminamos aqui falando dessa questão do parlamentarismo, né? Vocês estavam comentando durante o intervalo. Vamos voltar a essa questão, então, até porque vamos lembrar que hoje, antes do início da sessão, o senador Renan Calheiros se disse ali um parlamentarista, defendeu o parlamentarismo e até mesmo colocando aí o presidente, no atual momento do país, como uma figura vulnerável dentro do sistema presidencialista.
Seria um caminho? Olha, primeiro que eu gostaria de salientar que Renan Calheiros hoje já é um verdadeiro primeiro-ministro, né? Ele cresceu, ele está tão poderoso, né? E com várias investigações no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, aliás, nessa questão, falando de presidencialismo e parlamentarismo, esse nosso presidencialismo de coalizão, o próprio vice-presidente Michel Temer, só complementando um pouco, tem se aproximado de pessoas, por exemplo, como o Gilberto Kassab, que até os 45 do segundo tempo estava com a Dilma. Está, aparentemente, pelas notícias, trazendo Kassab para um dos ministérios, né? E questão do próprio Renan. Você vê lá, o Michel Temer é o mesmo partido político, mas ali quase afagando Renan Calheiros, que é uma pessoa muito importante para ele neste momento político. Portanto, Michel Temer está fazendo aí um ministério de muitos políticos. Isso, por um lado, traz uma governabilidade, entre aspas, somado isso a pautas econômicas que hoje é comum, hoje é tábula rasa, a questão econômica do Brasil, viabilizar o país economicamente. E você, com apoio político, como ele está costurando, em que pese figuras como Kassab, como Renan, que são importantes para tal governabilidade de coalizão, o único receio é dele não, digamos assim, entrar demais nessa questão da coalizão, que foi justamente um dos fatores que ajudou a derrubar Dilma, porque você traz pessoas não honradas, traz pessoas que aí acabam se envolvendo em escândalos. Agora, na questão do parlamentarismo, eu entendo que Renan Calheiros hoje tem esta tentação, porque é um verdadeiro primeiro-ministro na prática, e se nós tivéssemos o parlamentarismo, quem mesmo seria o primeiro-ministro hoje? Talvez o Renan Calheiros, talvez Cunha tivesse sido primeiro-ministro. Então, quer dizer, é uma coisa que nós temos que repensar. Eu gosto do parlamentarismo. Tivemos um plebiscito que não passou o parlamentarismo, nada impede que se tenha um outro plebiscito. São momentos históricos diferentes, mas eu acho que a discussão é maravilhosa. Delmantes, uma coisa sobre isso, né, que é o seguinte, eu não creio que o assunto está vindo à tona só porque, eventualmente, o senador Renan Calheiros pode ser primeiro-ministro. No caso do Eduardo Cunha, que você mencionou, ele já passou essa possibilidade, ele já não tem mais. Ainda bem, né? Foi. Mas eu acho que o tema está surgindo, porque nós, os brasileiros, os parlamentares, os políticos, mas também os acadêmicos e a opinião pública está percebendo como funciona o sistema. Como funciona o presidencialismo de coalizão? Quais são os seus pontos negativos de estrangulamento? Como você faz quando um governo abusou do poder e precisa trocar? Essas questões estão vindo à tona. São questões clássicas do pensamento político e da teoria. Só um minutinho. A Renata, aqui via Twitter, ela coloca aqui. Mas o Brasil votou pelo presidencialismo. A vontade do povo não basta? Pois é. Na verdade, a nossa Constituição ela foi preparada para ser uma Constituição de governo parlamentarista. Ao meio quase próximo ali do final da Constituinte, houve uma mudança e ficaram algumas instituições do parlamentarismo. Por exemplo, o Conselho da República. Ao longo do ano passado, eu insisti em alguns artigos, inclusive, que a presidente deveria ter chamado o Conselho da República para se manifestar sobre as eventuais soluções para a crise. Então, eu também acho que há uma grande dúvida jurídica sobre se a decisão de 93, na revisão constitucional, não teve um caráter de definitividade. A gente precisa amadurecer esse exame, é um exame que está, inclusive, já judicializado no Supremo Tribunal Federal, e nós temos que buscar um pensamento amadurecido sobre essa opção. Agora, concordo que realmente, veja, nessa crise, que é uma crise de governabilidade interna, nós temos afetado ao mesmo tempo o chefe de governo e o chefe de Estado. Ora, o chefe de Estado, que representa a nação, apresenta essa nação nas instituições internacionais, em face dos demais países, em todas as ocasiões de maior densidade de manifestação, de relevância em qualquer país parlamentarista, está afetado conjuntamente com a chefe de governo, onde certamente poderia ser objeto, por exemplo, de uma moção onde claramente alguns países fazem preferência pelo recall, mas também temos a moção de censura do parlamentarismo, que é igualmente importante. Nós vamos fazer uma pausinha agora aí com imagens no Senado, onde fala nesse momento o senador Aécio Neves, presidente nacional do PSDB. É o chefe das Forças Armadas, ao garantir, através do comando do nosso arsenal bélico, a paz social e as nossas fronteiras, por exemplo. E é, além de tudo isso,
o chefe da administração pública, cabendo a ele, através da delegação que dá àqueles por ele nomeados, exercer as funções que a cada um caiba, para melhorar a qualidade do atendimento à saúde pública, a mobilidade urbana, a educação, enfim, a segurança, um conjunto de atribuições que ele delega, não transfere, delega aos seus subordinados. E por isso o artigo 76 da nossa Constituição, combinado com 87, diz que é discricionária a composição do ministério por parte do presidente da República. Pode ele escolher quantos ministros quiser, pode ele indicar quem bem entender. Portanto, pode sim o presidente da República delegar aos seus auxiliares atribuições, mas jamais pode transferir a ele responsabilidades que são eminentemente suas. Se fosse assim, não seria, como acabo de dizer, discricionária essa indicação ou essa composição do seu governo. E aqui volto à questão central, objeto da discussão que hoje ocorre no Senado da República. A responsabilidade pela condução das finanças públicas e da execução orçamentária é absolutamente intransferível. E o nosso regime e o nosso sistema, senadora Anastasia, funciona, como disse Vossa Excelência no seu relatório, com freios e contrapesos. E é por isso que o Congresso Nacional, que diferente do Poder Executivo, age de forma colegiada, tem a função fundamental, prioritária, de examinar as contas presidenciais, aprovar e garantir a execução orçamentária e fiscalizar o governo no conjunto das suas ações. E a Constituição, não apenas a nossa, mas a Constituição em qualquer país democrático do mundo, qualquer uma, vocês encontrarão, os senhores e as senhoras encontrarão lá a previsão do eventual afastamento da Presidente da República ou do Presidente da República em caso de crimes cometidos. Na verdade, o que nós estamos fazendo aqui nesse instante é exercendo na plenitude as prerrogativas do Congresso Nacional, como fez com autonomia e com grandeza a Câmara dos Deputados. E não foi um conjunto de parlamentares, e vejo vários aqui, cuja presença agradeço, que decidiram por conta própria retirar da Presidente da República a imunidade que só eles poderiam retirar para que ela pudesse eventualmente estar sendo julgada a partir da eventual admissibilidade desse processo pelo Senado Federal. Foi o povo que fez isso. Foram os brasileiros, em primeiro lugar, que foram às ruas, de todas as partes do Brasil, sem exceção, para dizer um basta definitivo a tanto desprezo à verdade, à ética e à correção na gestão da coisa pública. Mas foi o povo brasileiro, através de cada um de vocês na Câmara dos Deputados, que os representam, porque goste ou não do Congresso Nacional, em especial da Câmara, representação da população brasileira, é ela que representa de forma mais clara e melhor os vários estratos da sociedade brasileira. E ali, os senhores fizeram o que deviam fazer. Discutiram. Aproveitar aqui, o Delmanto colocou esse prazo aí de 180 dias, que isso deve ocorrer de forma mais rápida, a não ser que venha alguma surpresa aí da Operação Lava Jato. Mas nós estamos assistindo aí a novidades a todo momento. Justamente o que esperar da continuidade da Operação Lava Jato? Porque todos aqueles que se colocam em posição de destaque agora, e isso andando como tudo se prevê, Michel Temer irá se tornar o presidente, ao mesmo tempo, digamos assim, as expectativas e as investigações também poderão atingi-lo, porque você sobe de posição, chama atenção, você vai lá para o pedestal, né? Portanto, nós poderemos ter novidades, né? Porque falando em Lava Jato, agora eu preciso falar aqui. A senadora Gleisi Hoffmann, investigada na Lava Jato, com uma acusação de receber dinheiro da Lava Jato, vai dar uma entrevista, está lá no Senado fazendo discurso, numa tranquilidade. Eu estaria constrangido se eu tivesse uma acusação perante o Supremo Tribunal Federal de desvio de recursos do Petrolão para a minha campanha política, junto com o ex-ministro Paulo Bernardo. Eu estaria de forma, realmente, o brasileiro perdeu a capacidade de se envergonhar, eu não sei, de ficar rubro. Ali fala como se nada
nada houvera, ela está sendo acusada perante o Supremo Tribunal Federal como se nada houvera. E dizendo, e no fim da fala, falou crime. Não, é como uma pena de morte para um crime menor. Quer dizer, ela admite que houve o crime, mas agora já está discutindo o quanto da punição, o impeachment demais, por só isso. Não é só isso, é gravíssimo, que é o nosso dinheiro, é o nosso bolso, que foi afronta a lei da responsabilidade fiscal, que é importantíssima para a nossa República. Não é coisa pouca, não. Foram 58 bilhões de rombo nas nossas contas. Simplesmente isso. Deixa eu só fazer um acréscimo aqui que é importante. Vamos lembrar que agora, com o afastamento da presidente Dilma, se isso ocorrer efetivamente, como já se antecipa, né? Virá o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do presidente Lula, do ex-presidente Lula, quanto à assunção do ministro da Casa Civil, não é? Julgamento que o Supremo deixou justamente para realizar depois da admissibilidade do processo de impeachment na Câmara e também no Senado, agora com essa fase de recebimento da denúncia. Então, isso vai ser um elemento a mais. Lembrando que ontem houve a cassação do senador Delcídio Amaral. Consequentemente, esses dois julgamentos trarão repercussões severas aqui no âmbito desse entorno do presidente Lula e, infelizmente, isso pode desencadear mais complexidade nesse grande processo que nós estamos vivenciando. Então, o Damante está certo nesse ponto que, de fato, nós estamos em um terreno muito difícil, de grande mobilidade a qualquer momento, né? Eu queria agregar duas coisas a isso que você está dizendo. Primeiro, com a cassação do senador Delcídio Amaral no Senado ontem, significa que agora ele não tem mais foro privilegiado. Ele passa a ser julgado, ele passa a ser investigado, processado, eventualmente, diretamente pela primeira instância, ou seja, pelo juiz Sérgio Moro, né? Isso pode trazer novidades, porque vai suscitar, agora sim, talvez uma ampliação da delação que foi feita e que já foi homologada pelo ministro Teori Zavascki, não é? Mas, além disso, a segunda coisa que eu queria mencionar em relação ao que o Delmano chamou a atenção, novidades da Lava Jato, não vamos nos esquecer que na semana passada, veja que coisa curiosa ocorreu, entre outras muitas, na semana passada, o Procurador-Geral da República, não é, Rodrigo Janot, ele pediu investigação da presidente Dilma no Supremo Tribunal Federal e do presidente Lula, do ex-presidente Lula e também do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e mais alguns, entre os quais o Renan. Ou seja, a probabilidade, a possibilidade de que, eventualmente, esse processo traga elementos novos para o julgamento, tanto pode trazer em relação às responsabilidades da presidente Dilma, como pode trazer desses outros personagens que, de alguma maneira, também estão conexos, estão ligados a todo o processo que até agora vem os parlamentares sendo conduzido. nesse momento não estão convivendo com uma certa sombra e um certo temor em relação a uma possível delação premiada do deputado Eduardo Cunha? Sem dúvida, porque nós vivemos, aliás, falando de parlamentarismo, já disse aqui na bancada outra vez, que há um outro sistema de governo, Heleno e José Álvaro, que nós podemos cogitar que já existe hoje no Brasil, que é o judiciarismo. Não é o parlamentarismo, nem o presidencialismo, é o judiciarismo. Porque o Supremo Tribunal Federal galgou uma importância tamanha, inclusive em diretrizes nessa proatividade judicial, entrando em termos de Terra do Sol, em questão de anencefalia, em questão de união homoafetiva, entrando em temas do parlamento, né? E ascendendo que nós temos hoje 11 ministros que estão tendo uma atividade bastante intensa e, por vezes, no campo político. De modo próprio, ou o Supremo faz isso porque o Legislativo deixou um vazio, deixou um oco. Deixou que um não oco, está sendo sem preenchido. dúvida nenhuma. Mas aí eu quero fazer aqui um registro que é fundamental, ao meu ver, pelo menos. O Supremo Tribunal Federal tem sido de extremo rigor na condução desse processo. Em que sentido? O ministro Ricardo Lewandowski tem pautado todas as matérias de urgência sem que o Supremo, com qualquer demora, retarde o processo político de decisão. Perfeita observação. Isso, as pessoas têm que acreditar, o Supremo Tribunal Federal assume quase como uma espécie de, não de poder moderador, que eu não gosto disso, que lembra o imperialismo, né? Mas em parte tem sido. Mas tem sido na prática. Ele tem sido na prática. Por isso que eu falei judiciarismo. Exatamente. Tem sido o Supremo Tribunal o poder de acomodação daquilo que está na essência do artigo 1º,
que os poderes devem ser independentes e harmônicos. E o Supremo tem sido esse instrumento. Então, eu acho, inclusive, que o presidente Ricardo Lewandowski, nesse aspecto, tem sido extremamente rigoroso. Eu tenho orgulho de dizer isso porque ele é nosso professor titular de Teoria Geral do Estado na faculdade e, obviamente, a Teoria Geral do Estado reclama a teoria dos poderes, né? E, nesse aspecto, o ministro... Veja bem, por que estou dizendo isso, Andressa? Porque o presidente do tribunal tem o império da pauta. Ele põe Ele faz a pauta. Ele é quem decide os temas que serão julgados. Então, não adianta o ministro simplesmente liberar o voto, que ele pode colocar para votar daqui a 6 meses, se quiser. Ele tem essa liberdade, mas ele tem pautado todas as matérias de forma oportuna. Vamos acionar novamente nossa reportagem aqui em frente à sede da Fiesp, na Avenida Paulista. Acontece a manifestação em apoio ao impeachment. Quem está lá é o repórter Jerônimo Moraes, que fala ao vivo com a gente agora. Boa noite, Jerônimo. Olá, Andresa, boa noite para você, boa noite a todos. Neste momento, um pequeno grupo de manifestantes pró-impeachment faz muito barulho aqui em frente ao prédio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. Para acompanhar a votação no Senado, foram instalados por aqui 2 telões. O trânsito já está bloqueado no sentido Paraíso, da Alameda Ministro Rocha Azevedo até a Rua Pamplona. Já no sentido Consolação, o trânsito segue aberto. A expectativa dos organizadores é que aqui, com o passar das horas, o movimento aumente por aqui. Estão programados ainda 2 shows com os cantores Boca Nervosa e Lobão. Por enquanto, o clima por aqui é bastante tranquilo. Vale registrar que não houve nenhum ato de violência, nenhuma ocorrência grave registrada até o momento. Com vocês no estúdio. Obrigada, Jerônimo. Agora, uma outra questão aqui. Então, o vice assume. E quem é vice de Temer? Não existe essa figura, certo? Quem assumiria ali na linha sucessória seria o presidente da Câmara, que hoje é um presidente interino, o deputado Valdir Maranhão, que está enrolado também. E há uma dúvida se o vice poderia assumir. A Constituição fala o presidente, não necessariamente é uma discussão jurídica se o vice assumiria ou não. Eu entendo que até não, viu, Andressa? O que significa que, neste caso, se não é o presidente da Câmara, é o presidente do Senado. Exatamente. Seria provavelmente o primeiro-ministro Renan Calheiros, né? É o que fica na linha sucessória como uma possibilidade, a menos que a Câmara resolva enfrentar a questão e eleger um outro presidente. Eu acho que vai acontecer isso, porque, veja, uma coisa interessante que estava sendo discutido antes, esse protagonismo do Supremo, que eu também acho que tem sido, digamos, com muito cuidado, no sentido de moderação, não é? E de interpretação da Constituição e da lei, mas isso significa o seguinte, tem juízes que na sua atuação pessoal estão assumindo o seu papel. A pergunta que nós temos que fazer é por que nós não temos tido, eu não quero ser injusto com os parlamentares brasileiros, mas por que nós não temos tido no parlamento figuras, dirigentes da casa para recuperar o poder do Congresso Nacional, o prestígio que ele tem e a relação com a população que está pedindo isso? Todas as pesquisas que eu tenho conduzido na Universidade de São Paulo sobre o tema da confiança, o Congresso é um dos campeões da desconfiança da opinião pública. Então, eu acho que isso chama atenção para alguma... Veja, um outro aspecto das pesquisas, que eu quero aproveitar essa oportunidade para mencionar. Nós examinamos, durante o período, os 2 governos do presidente Fernando Henrique e os 2 governos do ex-presidente Lula, não é? O conjunto de proposições que foram apresentadas no Congresso, na Câmara dos Deputados. Foram aproximadamente 28 mil proposições. E não se imagina que não tenha coisas importantes ali. Tem muita coisa importante. Agora, num período de 16 anos, sabe quantos projetos de lei foram aprovados? Menos de 2 mil. O que significa que, portanto, o Congresso, ao contrário do que aparece às vezes na opinião pública, ele produz mais do que nós estamos acostumados a perceber. Mas ele administra mal a sua própria produção, que deveria ser objeto de resposta, de conclusão, para responder à população. Então, eu estou mencionando isso para dizer... No Supremo, nós temos tido juízes e líderes que têm desempenhado o papel. Exatamente, vocês não sentem, então, falta de líderes no Congresso, de pessoas que poderiam, aproveitando esse momento aí, entrar, né, para a história, como tivemos Ulisses Guimarães, por exemplo, o próprio Tancredo Neves. Eu vou mais longe. Faltam líderes na política e faltam líderes na sociedade brasileira.
Nós estamos em um momento de extrema perplexidade, porque você não vê homens hoje com a tarefa de condução do Estado e, portanto, no exercício das nobres e fundamentais responsabilidades de estadista. Quando nós carecemos dessas lideranças, obviamente nos falta. Eu me lembro quando houve o impeachment do Collor, as grandes figuras da política, da igreja, dos empresários, se apresentavam e davam as suas... e levavam aquilo como uma ordem de princípios. Hoje, os homens de bem, obviamente, não querem ser confundidos e com essas práticas espúrias da política e evitam lançar-se a candidaturas que seriam fundamentais para essa composição. Perfeito. Não é? Você tem hoje, isso não é omissão, é porque, dado esse quadro de forma de fazer política que o nosso país assumiu, lamentavelmente nós perdemos essa capacidade de construção de grandes lideranças da sociedade. E o que é preciso para retomar essa capacidade? Na minha hipótese, a primeira questão, nós tínhamos que acabar com o foro privilegiado. Eu acho que tornou-se uma casta de pessoas que não são processadas, que tem várias... Porque o Supremo não dá conta. É tanto processo contra deputado federal, contra senador, que o Supremo não consegue instrumentalizar. O mensalão foi uma exceção. É um julgamento um ponto fora da curva. Portanto, nós temos que acabar com o foro especial, acabar com isto, porque aí nós teríamos a responsabilização dos nossos políticos e eles sentindo na pele a espada da lei, a força da lei, nós teríamos aí uma depuração de quem é quem. Porque isso é uma vergonha o nosso Congresso. Todos estão acusados e é capaz na questão da sucessão presidencial, porque aí nós estamos falando agora no Renan, daqui a pouco o Renan vai virar réu. Eu não duvido do Renan virar réu. Vamos ao vice-presidente, será o presidente do Supremo. Só lembrando será que o ele está agora Lewandowski. com 12 Até o nosso inquéritos na Lava presidente será o Jato, Lewandowski. Delmanto. Tem Mas 12 inquéritos na Lava Jato. Alguém tem dúvida que vai cair o Renan também? Eu não duvido, não. A isso que o Delmanto está chamando a atenção, eu acho que a gente precisaria acrescentar o outro aspecto, que é a estrutura do sistema partidário. Quando você tem um sistema partidário tão fragmentado, mais de 30 partidos, dos quais, muito provavelmente, 28 ou 27 ou 26 são totalmente nominais, sem conteúdo, Quando você tem uma situação como essa, os partidos não desempenham o papel que eles têm que desempenhar de recrutar as lideranças políticas, de chamar os jovens para participar. Então, num certo sentido, uma outra reforma que nós precisamos fazer é introduzir algum mecanismo pelo qual a representação dos partidos seja um critério para eles efetivamente estarem presentes. Na tradição da experiência alemã e mesmo de Portugal, de alguns outros países europeus, isso se chama a cláusula de barreira. Eu prefiro chamar de cláusula de representação. Ou seja, um partido, para ter direito de ter o gabinete, usar o benefício dos fundos partidários, do horário eleitoral gratuito e todas as coisas que decorrem disso, ele deveria ter um percentual mínimo de representação no conjunto do território nacional. E não apenas um deputado, eventualmente, em tal qual lugar, e com isso você... Porque dessa maneira você dilui a importância dos partidos, diminui a responsabilidade e os políticos também que se veem muito mais jogados a uma situação em que, eventualmente, ao invés deles assumirem a responsabilidade republicana, eles se colocam como se eles estivessem num negócio, não é? Negociando a sua participação e os seus votos no Congresso Nacional. Professor, e os 800 milhões do fundo partidário. Professor, eu tenho dito que isso foi o maior erro do Supremo Tribunal Federal nas últimas décadas, que foi declarar a inconstitucionalidade da cláusula de barreira. Foi uma das piores decisões do Supremo Tribunal Federal. De acordo também. Agora, o impeachment é capaz de acabar com essa crise política? Olha, nós não podemos simplesmente esperar de acontecimentos soluções concretas. O impeachment está em curso. É importante que se diga que há indiscutivelmente, quando se termina um processo desse, há uma espécie de formação, de um entusiasmo, não é, nas pessoas de querer superar o momento de crise. Temos que aproveitar esse otimismo, mas ele demora muito pouco. Ele vai ser, para o vice-presidente, de um tempo muito curto para ele tomar as grandes decisões. Só que, de maneira objetiva, eu acho que aqueles deputados que votaram a favor do impeachment e os senadores que votaram pela abertura e os senadores que votarem agora, estes homens estão comprometidos perante o país, não só eles, mas todos os demais também, mas especialmente eles,
com a governabilidade de Estado, com a necessidade de fazer as reformas urgentes que o Brasil precisa e com a necessidade de não criar embaraços que prejudiquem essa fase de transição para o próximo governante, as próximas eleições. Andresa, uma coisa interessante disso, né? Uma situação como essa, evidentemente, abre uma enorme possibilidade de uma mudança histórica. Eu acho que o impeachment tem uma dimensão de trauma, sempre tem. Mas eu acho que o outro lado é a possibilidade de você, em cima do que ocorreu, da crise, da experiência, ser inovador, ser inventivo. Parte da inovação vai depender, em grande medida, do seu vice-presidente, Michel Temer, percebendo, fazendo essa leitura do momento histórico, se dá conta de toda a sua responsabilidade. Agora, também eu acho que precisa chamar a atenção para o outro lado. A sociedade brasileira tem que acordar mais do que ela vem acordada até agora. Nós precisamos ser mais ativos, nós precisamos cobrar mais os governos. E, num certo sentido, isso que o Heleno chamou a atenção, o papel dos deputados que votaram pelo impeachment, o papel dos senadores, o compromisso que eles terão, tem que ser alguma coisa acompanhada da opinião pública. A opinião pública precisa dar, nesse momento, também entrar na construção desse novo momento, dessa nova fase. Claro que, para isto, o novo governo tem que criar condições de confiabilidade, de credibilidade. Mas nós não podemos pensar a política só ela concentrada nas instituições, na cúpula, e a sociedade fora. Não, a sociedade tem que ganhar uma dimensão mais participativa, mais dinâmica para a solução da crise, não é? Mas, Álvaro, justamente nisso, voltando logo ao começo, a primeira coisa que eu disse é a questão das redes sociais, dos mecanismos. Nós tivemos lá um mapa do impeachment. O mapa de impeachment mostrando a evolução patrimonial de cada deputado e de cada senador, as suas opiniões. Portanto, se existe aquela coisa do assédio, os nossos políticos estão sendo assediados devidamente pela opinião pública e vão ser cobrados, porque a internet, esses mecanismos de acompanhamento, eles estão fortes, foram construídos, as plataformas estão prontas e eles vão ter que prestar conta, sim, à opinião pública e às redes sociais. Eu acho que essa votação é interessante, Andressa, é um dado que as pessoas às vezes não se dão conta. A lei, quando ela trata do processo de impeachment, ela diz claramente que os senadores serão chamados individualmente para pronunciar um voto sim ou não. O presidente, no caso o presidente desse tribunal político, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, indaga a cada senador se o presidente da República cometeu os ilícitos que lhe são atribuídos. E o senador só tem o dever de responder sim ou não. Qual é a relevância disso? Que não é um dos únicos, talvez o único processo que nós temos na República onde o decisor não precisa motivar a decisão. Tem a sentença do júri, tirando o tribunal do júri. Também. É como se fosse o tribunal do Mas júri. Essa decisão, veja quanto isso é interessante, ela coloca o elemento, a controlabilidade na forma e não no conteúdo. E a pessoa decide por razões e fundamentos políticos. Por isso que esse momento é muito importante, porque é óbvio que não está sendo decidido apenas se o caso do plano safra é ou não. Ele está decidindo dentro de uma capacidade de condução da governabilidade do Estado, se aquele presidente da República está habilitado ou não para continuar a governabilidade do Estado, que é o mais importante. Faz uma pausinha aqui para ouvir. Nesse momento está falando o senador Álvaro Dias, senador pelo PV. A lei de responsabilidade fiscal. E o crime de responsabilidade fiscal praticado com dolo, uma vez que a presidente da República, em várias oportunidades, fora alertada da irregularidade da prática denominada de pedaladas fiscais, além da fraude dos decretos assinados sem aprovação do Congresso Nacional. Não creio ser necessário a repetição dos argumentos já fartamente reiterados nos últimos dias. Entendo, no entanto, que é preciso destacar: esse processo de impeachment não começou agora. Esse processo de impeachment começou
há alguns anos. Em 2005, em meio ao escândalo do Mensalão, na CPI dos Correios, sugeri o impeachment do presidente Lula. Naquele momento, em alta popularidade, não houve apoio. Fiquei só. Depois, os escândalos se sucederam. Uma série de escândalos intermináveis. CPIs, auditorias, representações ao Ministério Público Federal. Somente em relação à Petrobras, senadora Anastasia, foram 19 representações protocoladas pela oposição. Certamente, se as providências adequadas fossem adotadas no tempo devido, hoje o país não estaria assistindo esse monumental e histórico rombo nos cofres públicos da nação. E certamente o povo brasileiro não seria vítima desta crise sem precedentes, da inflação, da recessão, do desemprego que se alarga, empobrecendo o povo do país. Aliás, a Universidade de Oxford afirma: levaremos 10 anos para voltarmos ao padrão de vida de 10 anos passados. Não é a oposição que afirma. Como consequência desse desastre administrativo, que, na esteira de uma organização criminosa, no dizer do Ministério Público, promoveu a consagração da incompetência administrativa nos últimos anos. Na investigação judiciária, se definiu, já no Mensalão, um complexo e sofisticado esquema de corrupção em nome de um projeto de poder de longo prazo arquitetado por uma organização criminosa. Mas depois veio a Operação Lava Jato e informa o país que houve muito mais. Na esteira desses escândalos, a insatisfação popular. Olha, eu chamo a atenção, né, como senador, aí está lembrando acontecimentos lá para trás, novamente. E vale lembrar que a presidente está sendo julgada agora pelas pedaladas fiscais. E pelos decretos, e na verdade, na minha ótica, a questão do crime de responsabilidade, ele abriu a porteira, digamos assim, para se alastrar num julgamento político, porque esse julgamento ele é jurídico e político. Quando a senadora Gleisi Hoffmann veio e disse, não, mas não é tão grave assim, espera um pouco. Na verdade, esta pavimentação do crime de responsabilidade trouxe ela a julgamento. E é evidente, como muito bem lembrou o professor Heleno, isto há uma convicção íntima, que nem o voto do jurado. Né? Você vota sim ou não, e você se convence. Quer dizer, na verdade, é o próprio poder constituinte de cada um de nós. É o poder do voto, do sufrágio. Né? E então, neste julgamento, como é um julgamento íntimo, é evidente que irão entrar questões políticas, questões de comportamento, e aí vem toda a questão da mentira na campanha, do maquiamento de números, as questões ideológicas, questões, enfim, idiosincrasias, questões políticas. Corrupção na Petrobras. E, sobretudo, a corrupção na Petrobras. Ou seja, embora a acusação formal e gravíssima sejam as pedaladas fiscais, que são 58 bilhões de reais que foram maquiados, gastou-se que não se tem, levando à quebradeira, a verdade é esta, é uma lei importantíssima, a lei de responsabilidade fiscal, vamos ter todo este caldo da corrupção na Petrobras, da Lava Jato, este caldo todo político que, evidentemente, entra dentro do julgamento de cada senadora. Nós não podemos esquecer isso. Até do Supremo Tribunal Federal tem também. É que não podem explicitar essas questões. Heleno. Andressa, bom, esta é a minha área, eu sou professor justamente de Direito Financeiro e há um dado muito interessante que foi abordado na discussão entre os
dos senadores com alguns professores nessa fase aí do relatório da comissão, né? Qual foi? Há uma diferença entre o julgamento de contas públicas e a acusação de um cidadão contra um governante no processo de impeachment. A diferença é a seguinte: pelo processo normal, quando termina um orçamento, o presidente da República encaminha as contas, faz a prestação de contas ao Congresso Nacional. E este encaminha estas contas para o Tribunal de Contas da União para que esse emita um parecer prévio. Algumas pessoas confundiram aquilo como se fosse uma decisão final. Não é. O titular do orçamento é o Congresso Nacional. Com esse parecer prévio do artigo 71, inciso 1 da Constituição, isto vai para uma outra esfera de análise, que é a Comissão Mista de Orçamento e Finanças. Uma comissão mista parlamentar entre senadores e deputados permanente. Eles também emitem um parecer. Com base nesses dois pareceres, o artigo 49 da Constituição determina que o Congresso Nacional julgará as contas do presidente da República. Veja qual a importância. Porque a partir daí, se julgar que houve algum desvio, etc., cabe iniciar um processo de investigação e até de impeachment. Mas o artigo 74 da Constituição e a lei de impeachment permite que qualquer cidadão do povo possa denunciar práticas irregulares. É com base nisto que nós estamos discutindo o seguinte: ora, seria possível que alguém promovesse uma acusação de crime de responsabilidade se o processo de prestação de contas não terminou? Esse é um grande debate. Sim, a discussão que terminou a vencer na comissão foi: sim, é possível. Pode. Exatamente. E como pode, tanto pode que estamos agora em discussão justamente sobre o inciso 6 do artigo 85, que é atentar contra a lei orçamentária. Bom, a discussão maior, eu acho que nesse ponto, é exatamente isso que Delmano tocou, né? Você tem uma capacidade agora de decisão maior do parlamento sobre escolher sim ou não, se houve ou não o crime de responsabilidade com as contas públicas ali prestadas. Né? Moisés. Um aspecto interessante dessa discussão é que, como ocorreu no ano passado, num determinado momento, o ex-presidente da Câmara colocou em exame da Câmara dos Deputados as contas de vários presidentes que não tinham sido examinadas. Eu chamo a atenção para isso porque nessa função fundamental do Congresso de examinar as contas do presidente, veja que tem dois lados isso. O Congresso tem que examinar as contas apresentadas pelo presidente que recebem um parecer do Tribunal de Contas da União, e o Congresso comunica isso para a sociedade. Porque esse é um elemento para a formação, inclusive, de convicção dos eleitores. Durante um bom tempo isso ficou suspenso, né? E pareceu que, portanto, quer dizer, demonstrou-se que, portanto, desse ponto de vista, o Congresso não estava desempenhando o seu papel. Mas isso não impediu nem o impeachment do ex-presidente Collor e nem agora a apresentação por cidadãos brasileiros da solicitação neste caso. Agora, eu queria chamar a atenção para um outro aspecto, que é o seguinte: num certo sentido, houve um esforço muito grande dos representantes do governo, dos seus defensores, de confinar a discussão em termos do eventual crime de responsabilidade que tenha sido cometido pela presidente no seu segundo mandato, e não em ações que pudessem ter sido cometidas no primeiro mandato. Ora, isso é uma coisa que tem que voltar a ser discutida, porque a lei de 1950, do impeachment, e aquilo que foi incorporado na Constituição de 88, evidentemente não levou em conta que nós mudamos o processo e agora tem a reeleição. Quando você tem o Instituto da Reeleição, examinar a responsabilidade apenas em um mandato é como se não tivesse continuidade. Seria o caso, então, de rever também? Eu até faço essa pergunta para os meus colegas juristas que estão aqui, é uma oportunidade de esclarecimento. Eu acho que isso merece uma modificação, tem que ser repensado, porque é evidente que alguma coisa cometida no primeiro mandato tem relação com o segundo. Por exemplo, a responsabilidade da presidente Dilma
como presidente do Conselho Administrativo da Petrobras. Passadina, entre outras coisas. Né? Então seria o caso de rever a lei do impeachment? Na verdade, não é nem a questão da lei, é a questão da interpretação, porque o Supremo Tribunal Federal ele não está fechado nessa questão. Pelo contrário, se isso for posto em discussão lá no plenário, eu não duvidaria, hoje eu colocaria minhas fichas na admissão de se analisar fatos do final de uma gestão quando há reeleição. Porque senão você cria uma carta branca, uma carta de impunidade, que justamente no final, e a lei de responsabilidade, que aí se gasta mais, e a própria lei de responsabilidade, ele ficaria impune, uma carta branca para crimes de responsabilidade, porque se pratica tudo nos últimos 6 meses, o absurdo para se reeleger é reeleito, e aquilo lá não pode afetar o julgamento, não pode ser motivo de impeachment do mandato posterior. Portanto, não há solução de continuidade, e eu entendo que deve abordar. Eu achei brilhante a manifestação do professor Heleno Torres nessa questão de que se está se julgando finanças públicas, como poderia se julgar isto sem uma prévia análise justamente do parecer da Comissão de Finanças Públicas, do julgamento das contas. Isso, em direito penal, se chama questão prejudicial ou uma condição de procedibilidade. Seria uma condição de procedibilidade o julgamento das contas públicas, das contas do governo, das últimas contas, pelo Congresso Nacional, para que pudesse haver o julgamento de impeachment, porque a matéria se confunde com o mérito, ou não seria uma questão prejudicial? Olha, de todas as defesas que nós ouvimos aí do notável ministro da Justiça, é golpe, não é golpe, é não sei o quê, esta é o ponto principal. Acho que talvez se a presidência Dilma tivesse um advogado com o senhor, talvez isso pudesse estar tomando outro rumo, viu? Vamos voltar então brilhante, à mas Deixa eu só fazer uma observação muito curta. É que veja só, eu acho que o parlamento decidiu por escolher a separação de mandatos, porque houve 2 leis que alteraram a Lei 1079. A Lei 8.038 de 90 e depois a Lei 10.028 de 2000, portanto, já depois da reeleição. E nenhuma vez o parlamento decidiu aplicar essa extensão aos 2 mandatos. E aí eu digo, por isso que é uma questão jurídica de extrema relevância, você pode dizer, bom, mas a função é contínua. Claro, a discussão jurídica, nós temos argumentos para os 2 lados. Sim. Mas há precedentes no lado da continuidade. Eu apenas acho que é uma boa oportunidade para abrir essa discussão e eventualmente sem dúvida, enfrentá-la. Né? Mesmo porque durante todo esse processo aí, especialistas juristas ficaram divididos, né? Tiveram opiniões contrárias sobre esse aspecto. Exatamente. Vamos voltar lá à Avenida Paulista, onde fala a repórter Lilian Coelho, que está em frente ao MASP. Muita movimentação por aí, Lilian? Olá, muito boa noite, Andresa. Olha, eu continuo aqui na frente do MASP, na Avenida Paulista, acompanhando a manifestação em apoio à presidente Dilma Rousseff. Uma das vias aqui da Avenida Paulista, sentido Paraíso, está interditada para essa manifestação e os carros estão desviando pela Alameda Santos para chegarem rumo ao Paraíso. Mas agora há pouco, um pouquinho antes da gente entrar no ar, um grupo acabou invadindo o outro lado da Avenida Paulista. Eu vou pedir para o nosso repórter cinematográfico Rony Robson mostrar que agora já está tranquilo, eles já voltaram, mas por um momento a situação ficou complicada, já que esses manifestantes foram para o outro lado da via, como vocês podem ver, está passando carros normalmente e esse grupo rapidamente saiu. Esses manifestantes são cerca de 200 a 300 pessoas, esse número só aumenta, eles trazem bandeiras, gritam palavras de apoio à presidente Dilma, também ao ex-presidente Lula e agora há pouco manifestaram aí repúdio ao deputado Jair Bolsonaro. Lá no meio aí da manifestação, onde o pessoal está com bateria, está pulando, tem uma palavra luta escrita com giz e cercada com velas. E eu conversei com alguns manifestantes, eles disseram que isso significa que não vai ter luto, vai ter sim muita luta daqui para frente contra o vice-presidente Michel Temer. Bom, olha, Andresa, o protesto aqui, por enquanto, é pacífico e o clima aqui entre o pessoal é de indignação. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Lilian. Bom, ainda bem que o protesto ali segue pacífico. Eu vou colocar aqui a questão do Emilson Nunes Costa. Ele pergunta se o impeachment trará um diálogo do governo federal com o Congresso.
Olha, veja, uma característica do nosso sistema é que o presidente brasileiro é um dos presidentes mais poderosos do mundo. O executivo tem muitas prerrogativas, não é apenas a emissão de medidas provisórias. Por exemplo, o executivo é o único autor efetivo do orçamento. Os parlamentares, o parlamento, ele pode aceitar, pode emendar, pode eventualmente rejeitar, mas ele não pode produzir propriamente uma visão própria do orçamento. Então, eu acho que nós temos que enfrentar a necessidade de reequilibrar esse desequilíbrio de poderes que existe. Agora, com o impeachment, eu acho que o Heleno chamou atenção para isso com muita propriedade. Os deputados e os senadores que estão votando, eles assumem perante o país, perante a nação, uma responsabilidade muito grande em relação à governabilidade. O que significa que, portanto, nós falamos aqui antes de as portas que se abrem para o vice-presidente Michel Temer, mas se abrem portas também para os líderes do Congresso melhorarem o desempenho do Congresso, enfrentarem os seus pontos de estrangulamento. E uma das questões mais importantes, eu penso que vai ser retomar esta relação de diálogo entre parlamento e executivo. Quer dizer, hoje, a agenda examinada pelo parlamento é quase sempre a agenda proposta pelo executivo. O parlamento, às vezes, tem a sua agenda própria. Para que haja um equilíbrio disso, é preciso restabelecer o modo como essas relações podem se dar. Antes nós não tínhamos isso tão claro, ou talvez o conflito não tivesse evidenciado o problema. Agora nós estamos diante da possibilidade de enfrentar essa questão. Há um autor italiano que escreveu um livro, Engenharia Constitucional, e ele faz uma classificação de presidencialismo. Ele diz que casos como o do Brasil são tipos de um presidencialismo legalista, onde o presidente nada faz sem o Congresso. Tudo ele depende de leis, quer nas finanças públicas, em qualquer dimensão de maior relevância, o Congresso tem que estar ali presente para votar leis. Não é? Esse modelo impõe de forma coercitiva a todos os atores políticos, a partir de agora, um dever de fazer política, mas fazer política orientado à governabilidade de Estado. Essa diferença de governabilidade de Estado e de mera política, de ocasião, é de extrema importância. Nós não queremos, eu acho que o brasileiro não quer mais um simples governante, ele quer um governante compromissado com os resultados do Estado. Para encerrar a participação de vocês aqui, então, nesse bloco, o que esse momento político, o que ele pode ensinar à nossa democracia? Delman. Olha, eu digo que nós vivemos um novo momento de interação entre eleitor e eleito. Um momento grandioso da política, como eu disse, vindo para a mesa do brasileiro. Nunca se discutiu tanta política, um momento de transformação, um momento alvissareiro, porque nós estamos virando uma página em nosso país de total omissão dos cidadãos em termos da política e de cobrança daqueles que são eleitos. Heleno. Eu acho que o grande ensinamento que fica eu acho que eu posso dividir ele em três grandes conteúdos. O primeiro, da força da democracia. O brasileiro, acho que agora se encontrou com o que ele pode conhecer como exercício de democracia. Foi às ruas, de um lado e do outro, e promoveu aí a apresentação dos seus argumentos, construiu, portanto, uma agenda democrática. O segundo, de responsabilidade fiscal, que a responsabilidade fiscal se impõe a todos. A vida dos governadores e prefeitos futuros não será a mesma. Doravante, teremos aí cobranças constantes sobre eles. E o terceiro, que eu acho que é de extrema urgência, que é a mudança do padrão de moralidade na administração pública. Eu tenho trabalhado muito intensamente com algumas entidades, com alguns professores, num debate sobre os acordos de leniência, que estão em discussão no Congresso Nacional. E o que eu percebo ali é um compromisso da academia, da sociedade civil, de todos com essa grande mudança do padrão de moralidade na administração pública. Moisés. Apesar de todos os reveses que sempre uma crise tem e a situação do impeachment suscita isso, eu penso que a grande questão que emergiu é a de que nós podemos aperfeiçoar a democracia. As pessoas estão começando a perceber que a democracia é uma obra aberta, que pode ser aperfeiçoada, pode ser melhorada na sua qualidade. E, neste sentido,
eu penso que o tema mais importante que emergiu é que nós podemos controlar o abuso do poder. Existem mecanismos, existem leis, existem normas, existem instituições que permitem que os eleitores, ou seja, os cidadãos soberanos, não apenas votem, mas acompanhem como os seus governantes desempenham as funções para a qual nós, eleitores, os autorizamos a fazer. Isso não é pouco importante, esse é um elemento de amadurecimento extremamente importante e eu acho que vai se somar ao processo de democratização que já vem de 2, 3 décadas no Brasil. E sempre com a Constituição aberta. Esperamos. Com a Constituição aberta. E como ela pode ser interpretada, né? Exatamente. Eu agradeço muito a participação de vocês aqui com a gente nesse momento tão importante para a história do nosso país e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigado. E o Jornal da Cultura faz agora mais um intervalo. Eu agradeço a presença dos nossos convidados, Roberto Delmanto Júnior, José Álvaro Moisés e Heleno Torres. E eu me despeço e na volta quem assume é o William Correia. Obrigada pela companhia e até amanhã no JC Debate que continua neste assunto. Boa noite e continue conosco aqui na TV Cultura.